Olá pessoal, tudo bom? Então, seguindo aqui com as nossas aulas de ótica geométrica, a gente vai ver como que ocorre a formação de imagens num espelho plano, tá? Então, para a gente entender como que é feita essa formação de imagens, a gente vai conhecer quais são as características de uma imagem que é conjugada, ó, conjugar uma imagem é formar uma imagem, tá? Então, quais são as características das imagens que um espelho plano forma? Então, primeiramente, uma imagem que o espelho plano forma é uma imagem do tipo virtual, tá? Que é formada atrás do espelho. Então, olha só, eu tenho aqui o objeto, tá? Eu tenho aqui uma placa de vidro que está funcionando como um espelho, tá? E a gente percebe que a imagem está sendo formada aqui atrás, ó. Aqui dá para ver melhor. Esse aqui é o objeto, né? Uma velinha. Aqui atrás eu tenho a imagem, tá? Então, imagem virtual é formada atrás do espelho. E como que ela é formada atrás do espelho? Por meio daquilo que a gente chama de prolongamento dos raios refletidos. Nossa, professor, mas o que é o prolongamento de um raio refletido? Olha só, aqui a gente tem uma explicação. Aqui a gente tem um observador, tá? Vendo a imagem de um certo objeto sendo refletida. Então, esta pessoa enxerga aqui a imagem do espelho, tá? Na verdade, o que está acontecendo? Raios de luz estão saindo desse objeto, incidindo no espelho e sendo refletidos até o olho da pessoa, tá? Então, aqui eu tenho os raios incidentes, tá? Como a gente tem infinitos raios de luz incidentes, né, que saem do objeto, a gente pega apenas para representar os que saem das extremidades, das pontas do objeto. E subentende que está saindo infinitos raios de luz de todo o objeto, tá? Porque senão a gente não vai dar conta de desenhar todos. Então, o que acontece? Esses raios de luz incidem no espelho e são refletidos até o olho do observador. Raios refletidos, tá? Mas aí o que vai estar acontecendo? O nosso observador vai ter a impressão de que o objeto está aqui atrás do espelho, não é? Então, esta imagem aqui é formada pelos raios de luz refletidos prolongados, né? Então, a pessoa tem a impressão que desse ponto da imagem está vindo um raio de luz até chegar no olho dele. Então, aqui a gente tem o prolongamento dos raios refletidos, tá? Então, aqui a gente tem a nossa imagem do tipo virtual, tá bom? Bom, qual é a próxima característica de uma imagem? A imagem que é formada por um espelho esférico, por um espelho plano, é simétrica. Como assim simétrica? Se eu pegar e medir a distância do objeto até o espelho, eu vou ter a mesma distância do espelho até a imagem. Então, a gente lembra que um objeto está aqui, a imagem é formada atrás do espelho. Então, a gente tem a nossa imagem virtual, tá? Se eu pegar e medir a distância do objeto até o espelho, que a gente costuma chamar de DO, e medir a distância da imagem até o espelho, que a gente chama de DI, a gente vai perceber que DO igual a DI, tá? A distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Então, se eu tenho essa moça aqui, e vou construir a imagem dela formada por esse espelho plano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir DO. O que é DO? Distância do objeto ao espelho. Aí eu meço a mesma distância atrás do espelho, né? Já que a imagem é virtual, certo? Vou ter DI, né? E aí eu vou ter a imagem da pessoa formada aqui atrás do espelho, né? No caso não foi uma imagem muito bem feita, mas faz de conta que está certo. Bom, a terceira característica é o seguinte: a imagem
tem o mesmo tamanho do objeto. Então, se eu tenho aqui uma pessoa com 1,80 m de altura, a imagem dessa pessoa também vai ter 1,80 m. Ah, professor, mas quando eu estou vendo no espelho, parece que eu estou tão menor, tão pequenininho. O que está acontecendo? Bom, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, a sua perspectiva. Conforme você aumenta a distância do espelho, né, a sua perspectiva muda. Então, você tem a impressão que a imagem está menor, mas ela é do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, se eu for construir a imagem dessa moça, eu tenho DO, que é a distância do objeto ao espelho. Eu meço DI, que é a distância da imagem ao espelho, tá? Se eu quiser, eu venho e faço um tracejadinho aqui para ter noção do tamanho, tá? Às vezes eu posso fazer um outro tracejadinho para ter noção de até onde vem as pernas, os braços e por aí vai, né? Então, eu sei que aqui vai estar o vestido da moça, né? Aqui vai estar o corpinho dela, com os bracinhos, certo? E aqui vai estar o rosto da moça, tá? Então, eu tenho aqui a minha imagem de mesmo tamanho do objeto, tá bom? Outra coisa, a imagem que é formada por um espelho plano, ela é enantiomorfa. Que é isso? Ela fica ao contrário do objeto. Olha só, eu tenho aqui o meu objeto, no caso a mão, e eu tenho aqui a minha imagem. Então, repara que a imagem fica invertida em relação ao objeto. Olha só esse macaquinho. Aqui, ó, eu tenho a mão direita dele, né? E da imagem vai ser a mão esquerda, tá? Olha só, a mão esquerda do objeto vira a mão direita da imagem. A mão direita do objeto vira a mão esquerda da imagem. A gente consegue perceber essa questão bem quando a gente está olhando a imagem de uma letra no espelho. Olha só, aqui a gente tem a imagem da letra F, né? Repara que a imagem fica ao contrário. Ah, mas por que ocorre essa enantiomorfose aqui, pessoal? Lembra que a distância do objeto... Lembra que a distância do objeto até o espelho é a mesma? Então, olha só, esse pontinho aqui, a imagem dele vai estar aqui, então vai estar mais perto, né? Por ser o ponto mais perto do espelho, a imagem vai estar mais perto. Esse outro pontinho aqui, por estar um pouquinho mais longe, a imagem dele vai estar um pouquinho mais longe. Esse outro ponto aqui está mais longe ainda, né? Então, a imagem dele está mais longe ainda. Então, o que acontece? Como a gente vai ter essa questão de distância, né? Distância do objeto ao espelho ser a mesma distância da imagem até o espelho, acaba acontecendo essa questão da imagem ficar invertida, tá? Então, olha só. Aqui o cidadão tem a palavra Unesp escrito na camiseta. Aqui você tem uma imagem frontal, né? Você está olhando essa imagem aqui, então você percebe que ela está invertida. Outro lugar que a gente percebe isso muito bem é nas ambulâncias e carros de polícia. Então, repara, a palavra ambulância está escrito ao contrário, não é? Ah, mas por que ela está escrita ao contrário? Porque, por lei, ambulâncias, carro de polícia, essas coisas, têm preferência na hora de trafegar pelas rodovias, pelas pistas. Então, o que acontece? Na hora que uma ambulância ou um carro de polícia vem vindo, eles ligam a sirene, o motorista que está lá na frente instintivamente olha no retrovisor, e essa palavra aqui que está escrita ao contrário vai aparecer no retrovisor o contrário do contrário, ou seja, vai aparecer certa, né? Aí a pessoa vê, o condutor do veículo da frente vê e vai dar passagem para a ambulância poder passar, tá? E aí, pessoal, a ideia de construir uma imagem, né, a imagem do objeto, a gente vai começar a ver com um objeto pontual, tá? Ou seja, apenas um pontinho, e depois a gente estende para um objeto extenso, né, que é formado por vários pontos.
Então, a gente vai desenhar o seguinte: como que vai ser a formação da imagem deste objeto aqui, vista por esse observador aqui, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte: localizar a imagem atrás do espelho, porque esse observador vai ver a imagem desse objeto atrás do espelho, né? Lembra que a imagem que um espelho plano fornece é uma imagem virtual, né? Então, ela vai estar em algum lugar aqui atrás do espelho. Como que a gente faz isso? A gente sabe que a imagem vai estar aqui, né? Como que eu faço isso? Eu vejo que a distância, deixa eu pegar uma outra cor aqui, do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem ao espelho, ó, DO igual a DI. Então, eu começo fazendo esse traçado aqui, ó, porque eu sei que o objeto, que a imagem vai estar em algum lugar atrás do espelho, nessa linha reta. Marquei a distância até aqui a imagem, certo? Este observador vai ter a impressão de que vem um raio de luz da imagem até o olho dele, tá? Então, o que a gente faz? Nós traçamos o prolongamento do raio de luz que sairia da imagem, né? Como se viesse um raio de luz da imagem até o olho desse observador, né? Mas, na realidade, o que está acontecendo? É um raio de luz que chega até o olho do observador. Mas de onde que vem este raio de luz? Do objeto, tá? Então, o que está acontecendo? Vem esse raio de luz do objeto, incide no espelho e reflete até o olho do observador. Aí ele enxerga a imagem aqui. Mas para o observador é um raio de luz que está vindo da imagem, tá? Então, a gente começa fazendo isso aqui, ó. O prolongamento do raio refletido, tá certo? Ó, vamos ver alguns exemplos para ficar mais clara essa ideia aqui. Então, ó, construir a imagem do seguinte objeto conjugado no espelho plano. O que a gente sabe, pessoal? Que este observador aqui vai ver a imagem desse objeto em algum lugar atrás do espelho, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: faz, a partir do objeto, um tracejadinho, né? Fazendo 90 graus aqui com o espelho, porque eu sei que em algum lugar aqui que eu vou encontrar a imagem do objeto, tá? Aí o próximo passo é fazer o seguinte: medir essa distância aqui, ó, do objeto ao espelho, DO. E aí eu meço a mesma distância aqui para baixo, que vai ser o DI, tá? Então, a imagem vai estar nessa linha aqui, um pouquinho para baixo. Então, a imagem vai estar aqui, ó, né? Nessa perpendicular, a mesma distância do espelho do que o objeto. Então, eu tenho aqui P'. E aí, o que vai acontecer? O observador vai ter a impressão de que vem um raio de luz, aí você usa a régua, né? Saindo do objeto e indo até o olho dele, tá? Então, aí com a régua você vai pegar e vai fazer esse traçado. Aqui, pessoal, eu tenho o raio refletido. E aqui embaixo eu tenho o prolongamento do raio refletido, tá? Então, o observador vai ter a impressão de que está vindo um raio de luz aqui do objeto, da imagem, perdão. Mas o que está acontecendo é que o objeto emite um raio de luz que incide no espelho, que é o raio incidente, que é refletido até o olho do observador, tá? E aqui, construir a imagem da palavra escola conjugada nos espelhos planos abaixo. Aqui, pessoal, eu tenho um corpo
extenso não é apenas um objeto pontual, tá? E quando eu tenho um corpo extenso, né, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. O que mais aparece para a gente é o espelho aqui, ó, na frente, tá? Que a gente fala que tem uma imagem frontal. É igual o que aparece aqui, ó. Opa. Quando a pessoa está se olhando no espelho, tá? Então, a palavra Unesp, o espelho está aqui de frente, é este caso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. O tamanho da imagem é o tamanho do objeto. Então, tamanho da imagem igual tamanho do objeto. Então, o que eu costumo fazer? Colocar um tracejadinho, pegando a parte de cima e a parte de baixo aqui do objeto e traçando. Que aí eu garanto que a imagem e o objeto terão o mesmo tamanho, tá? O próximo passo é lembrar que distância da imagem ao espelho é a distância do objeto ao espelho. Então, eu vou ver os pontos principais, ó. Esse pontinho da letra A vai estar refletido aqui. Esse pontinho da letra A vai estar refletido aqui. E esse outro pontinho da letra A vai estar refletido aqui. A gente pega os pontos principais e liga, tá? Então, olha só. A letra A, quando refletida aqui, apresenta simetria, né? É igual. Já a letra L não apresenta essa simetria, olha. Esse pontinho da letra L vai estar aqui. Essa curvinha da letra L vai estar aqui, porque a distância dele até o espelho tem que ser a mesma distância do espelho à imagem. E aqui eu vou ter a pontinha da letra L. Então, olha, está aqui a letra L. A letra O apresenta simetria. A letra C não apresenta, olha, pontinho da letra C, pontinho da letra C. Aquela curvinha da letra C, então vai ser mais ou menos assim. A letra S, eu pessoalmente considero uma das mais chatinhas para fazer, porque olha só, eu tenho essa pontinha aqui da letra S, eu tenho o topo dela, eu tenho essa curvinha nas costas dela, por assim dizer, eu tenho a barriguinha da letra S, eu tenho aquele rabinho, eu tenho a parte de trás. Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó, ao contrário. E a letra E é um pouquinho mais fácil, olha, pontinho aqui, tem a parte de trás e fechou, tá certo? Agora aqui, que seria um espelho colocado embaixo, é muito difícil de aparecer. Eu coloquei mais para a gente ter um exemplo um pouquinho diferente, tá? Então, eu começo colocando esse delimitador aqui, para saber onde começa e onde termina a palavra. E aqui eu ponho outro tracejadinho, lembrando que distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Então, a letra E, olha, vou até pegar uma cor diferente aqui. Cadê? Essa pontinha vai estar aqui. Essa pontinha vai estar aqui e esta pontinha vai estar aqui. Então, está aqui a letra E. Então, repara que a letra E, quando eu coloco o espelho embaixo, né, apresenta simetria. Já a letra S não, olha. Esse rabinho da letra S, este rabinho da letra S vai estar mais ou menos aqui. Esta curvinha vai estar mais ou menos aqui. E aqui eu tenho a barriguinha da letra S. Eu tenho essa nuquinha da letra S, a nuca dela. Eu tenho esse rabinho aqui. E eu tenho a pontinha dela. Então, a letra S vai ficar mais ou menos assim. Horrível, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, aqui. Mais ou menos assim. A letra C, a letra O, a letra L, ó, esse pedacinho está aqui, esse pedacinho está aqui, e a letra A fica de ponta cabeça, tá? Repara que está horrível o meu desenho, né, fazendo aqui no computador,
Em geral, em vestibular, quando esse tipo de coisa é pedido, eles colocam o papel quadriculado para facilitar a nossa vida. Tá? Bom, o próximo exemplo não tem desenho, é para a gente interpretar a ideia. Tá? Então tá assim. Um objeto aproxima-se perpendicularmente de um espelho plano com velocidade constante. Num determinado instante, a distância que o separa do espelho é 20 centímetros. Então, olha, eu tenho o espelho aqui, eu tenho um certo objeto. E a gente sabe que a distância do objeto ao espelho, que é o DO, né? O cara me falou que o DO é 20 centímetros. Logo, podemos afirmar que nesse instante, a distância entre o objeto e sua imagem é alguma dessas alternativas, né? Então, se eu tenho DO, eu tenho aqui DI, que é a distância, né? Lembra que DI é igual a DO. Então, DI também é 20 centímetros, certo? E a imagem desse objeto vai estar aqui, ó. A imagem vai estar aqui. Ele quer saber a distância do objeto e sua imagem. Então, se o objeto está aqui e a imagem está aqui, ele quer essa distância toda aqui que eu posso chamar de x. Repara que o x é a distância da imagem até o espelho, mais a distância do objeto até o espelho, né? Então, é 20 mais 20, então o x é 40 centímetros. Alternativa D. E aqui, pessoal, a última, né, tá aqui. Quando colocamos um ponto real diante de um espelho plano, a distância entre ele e sua imagem conjugada é 3,20 metros. Então, o que eu vou ter? Eu tenho o espelho, eu tenho aqui o objeto, vou passar o tracejadinho e eu tenho aqui a imagem, né? A gente sabe, né, de acordo com o que o exercício colocou, que essa distância aqui do objeto até a imagem é 3,20 metros. O que ele falou? Se esse ponto objeto for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho, então eu trouxe o objeto para cá, uma distância de 40 centímetros, que é a mesma coisa que 0,4 metros. Então, meu objeto vem para cá. Sua nova distância em relação à respectiva imagem conjugada será... O que acontece? Se eu aproximo um objeto do espelho, a imagem dele também vai se aproximar. E a mesma distância que o objeto se aproximou do espelho, a imagem também vai se aproximar. Então, daqui até aqui, também são 40 centímetros, 0,4 metros. Então, repara primeiro que em ótica geométrica, é muito importante, muito útil a gente pegar e fazer esboço, desenho do que está acontecendo para facilitar a nossa vida, tá? O que o exercício quer? Essa nova distância aqui, ó, do objeto até a imagem, que foi chamado de x, tá bom? Bom, o x é o quê? Era 3,20 metros. Só que aproximou 40 centímetros de um lado, 40 centímetros do outro. Então, eu vou tirar 0,4 e vou tirar 0,4. Então, 3,20 metros menos 0,4 vai dar 2,80. Então, aqui já vai dar 2,80. Só que eu vou ter que tirar mais 0,4. Então, se eu tirar mais 0,4, vai dar 2,40 metros. Então, x, 2,40 metros, alternativa A. Tá? Então, por enquanto é isso aqui, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.